Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos assistem. E hoje vamos falar mais um pouquinho de conhecimentos pedagógicos. Você que vai fazer concurso para a área educacional, magistério, orientador educacional, fica comigo que muito se é cobrado sobre esses autores ilustres que nós vamos falar agora. Quando eu falo de conhecimentos pedagógicos, eu não posso deixar de falar de Juan Piaget, Vygotsky, Vallon, Henri Vallon, entre outros. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Juan Piaget. Vamos começar? Vamos comigo? Bom, então, Juan Piaget ele está dentro da psicologia da educação. Psicologia da educação. Antes, as crianças elas eram criadas, elas eram tidas, né, como homem em miniatura. Daí surge Juan Piaget com a sua teoria, com a sua observação. Ele tinha filhos, né? Então ele começou a observar suas filhas e começou a pensar, bom, a criança ela não pode ser vista como um homem em miniatura. Existem coisas aí. E aí Jean Piaget, dentro da sua epistemologia, cria aí a teoria do desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, então aqui um dos aspectos principais na concepção diz respeito no sentido atribuído por ele à palavra conhecer. Ele começou a trabalhar em cima desse conhecimento, como que é essa maturação, como que acontece essa maturação no conhecimento humano. Daí Juan Piaget ele cria algumas estágios, né, os chamados estágios, em cima desse desenvolvimento humano. Bom, antes de falar desses estágios, a gente vai falar de, para ele, aprender não era simplesmente aprender, não. Existia um chamado esquema, tinha que ter um esquema em cima dessa aprendizagem para conduzir essa apresentação. A forma que eu ia aprendendo, assimilando as coisas através desse esquema, eu ia aprendendo, acomodando esse saber e assim eu ia criando meus desenvolvimentos. Tá? Vamos lá. Para Piaget, uma criança quando nasce, ela apresenta poucos esquemas. Esquemas que eu falei que é isso. Esse esquema, imagina, de modo grosseiro, né? Imagina pastas. Você, dentro da sua mente, ou a criança, né? Nós também temos várias pastinhas, várias pastas. Eu te apresento alguma coisa, eu falo assim, ó, pum. Você vai lá no esquema que você tem de piloto e vai falar, isso é um piloto. Eu recebi, eu fui estimado, ou seja, mostrei o piloto, fui estimado, fui lá no meu esquema, que eu tenho de concentração de ser piloto, assimilei o que é isso, acomodado a essa informação eu respondo, é um piloto. Vamos ver como que funciona esse esquema para ele. Então ele fala que criança, quando nasce, ela apresenta pouco esquema, somente a natureza reflexiva. À medida que ela vai se desenvolvendo, os seus esquemas, ela se tornam generalizadas. Ok? Assim como Piaget, Nietzsche, ela descreve que esquemas cognitivos do adulto são derivados dos esquemas sensório-motor. O que é o sensório-motor? A gente vai falar sobre esses estágios de Piaget, mas aqui eu estou falando de esquema. Sensório de sensação, motor de motricidade, movimentação da criança. Então ela fala que esses esquemas é semelhante a esse sensório motor da criança. De fato, um adulto, por exemplo, ele possui um vasto arranjo de esquemas comparativamente complexo, que permitem um grande número de diferenciações. Estes esquemas eles são utilizados para processar e identificar a entrada de estímulos. E graças a isso, o organismo ele está apto a diferenciar estímulos. Então você é estimulado e, lógico, com os esquemas que nós temos mentalmente, é que a gente vai saber responder determinadas questões, né? Ou saber o que significa certas coisas, o conhecimento.
O funcionamento é mais ou menos o seguinte, vamos lá. Uma criança apresenta certo número de esquemas. Grosseiramente, poderíamos compará-lo como fichas de um arquivo. Imagina fichas de um arquivo, várias fichas de um arquivo, e a criança, ela apresenta essas fichas, né? Diante de um estímulo, essa criança ela tenta encaixar o estímulo em um esquema disponível. Vemos então que os esquemas são estruturas intelectuais que organizam os eventos como eles são percebidos pelo organismo e classificados em grupos, de acordo com características comuns. Então, a Nietzsche, ela foi bem prudente ao definir esses esquemas que o próprio Piaget ele classifica, ele fala, né? E vamos lá, assimilação e acomodação. Então, primeiro eu falei do esquema, né? Eu preciso ter esse esquema, eu não consigo falar de assimilação, acomodação, equilíbrio sem ter esse esquema. Esse esquema, eu tenho esse esquema mental, aí sim eu vou assimilar. Vamos lá, assimilação. Ela vai ser um processo cognitivo pelo qual uma pessoa ela vai classificar um novo dado percentual, um dado motor, ter conceito de alguma coisa, as suas estruturas cognitivas prévias. Então, um exemplo, a criança, quando ela tem novas experiências, quando ela vê coisas novas, quando ela ouve coisas novas, ela tenta adaptar esse novo estímulo, essa coisa nova, às suas estruturas cognitivas que já possui, aos seus esquemas que já possui. Piaget ele define a assimilação como o seguinte: ele fala que é uma integração à estrutura prévia, ou seja, algo que eu tenho, que podem permanecer invariável ou são mais ou menos modificadas por essa própria integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente. Isso é, sem serem destruídos, mas simplesmente acomodando-se à nova situação. Algo que eu já tenho, uma estrutura prévia, eu tenho algo, sou estimado, recebo uma nova informação, é o estímulo, vou, com o meu esquema, tentar identificar isso, opa, eu não consegui, eu consegui, e vou te dar a resposta referente a isso. O que significa? Significa que a criança ela tenta continuamente adaptar os novos estímulos aos esquemas que ela possui até aquele momento. Imagine que uma criança ela está aprendendo a reconhecer os animais. E até então ela só conhece o cachorro, 4 patas, quadrúpede, marrom, orelhas, boca. Mostra para essa criança um cavalo. Automaticamente, quando eu mostro, né, esse cavalo para a criança, eu estou fazendo o quê? É um estímulo, estou criando um estímulo. Assim podemos dizer que a criança ela possui em sua estrutura cognitiva um esquema cachorro. Ela só sabe o que é cachorro. Eu mostrei um cavalo. Pois bem, quando apresenta a criança um animal semelhante ao cachorro, o cavalo, por exemplo, ela vai falar cachorro. Por quê? Ela vai verificar os esquemas que ela possui. Um animal marrom, um animal quadrúpede, tem rabo, tem pescoço, tem nariz. Então deve ser um cachorro. Ela vai falar exatamente isso. A criança ela vai apontar para o cavalo e dirá cachorro nesse momento. Aí nesse momento vai ter a mediação. O adulto vai intervir e vai falar para ela: não é um cachorro, é um cavalo. Quando essa criança é corrigida, o esquema dela é de cachorro. De cachorro não. Ela tem um esquema somente de figura de animal cachorro. Há uma correção. Quando há essa correção, automaticamente flui nessa criança uma nova acomodação. Então ela acomoda essa nova estrutura, que é o cavalo. O Piaget ele fala que houve então um desenvolvimento nessa criança, teve uma mudança
ou acrescentou, né, um novo esquema, para assim uma nova acomodação, para assim uma nova assimilação. Essa criança ela tem agora um esquema para o conceito de cachorro e também um outro esquema para o conceito de cavalo. Agora na operação cognitiva de acomodação. O que é acomodação? Isso definida por Piaget. Chamaremos de acomodação toda modificação dos esquemas de assimilação à influência de situações exteriores aos meios que se aplicam. Então, a criança, vamos lá, a situação da criança, do cavalo, do cachorro. A criança ela tem o esquema, a pastinha que eu te falei, o esquema de cachorro. Tudo para ela é cachorro. Animais, quadrúpede, cachorro. Apresenta para ela uma nova figura, ela vai assimilar, ela vai ao esquema, vai recorrer ao esquema. No momento que eu recorro ao esquema, eu assimilo aquela nova figura, eu vou falar para você o quê? Cachorro. Houve uma intervenção e alguém falou assim, olha só, não é cachorro, é cavalo. Ela teve uma mudança na sua assimilação. Então houve uma mudança na sua assimilação e acrescentou também no seu esquema. Quando tem essa fusão, acrescenta no esquema, essa mudança na assimilação, então eu falo que isso é a acomodação. Eu acomodo um novo sentido de ser, um novo sentido, um novo esquema. E assim vai sendo o desenvolvimento. Ele fala aqui, ó, Piaget, chamaremos de acomodação toda modificação dos esquemas de assimilação sobre a influência de situações exteriores aos quais se aplicam. Então, a acomodação ela acontece quando a criança ela não consegue assimilar um novo estímulo. Ou seja, não existe nenhuma estrutura cognitiva que assimile a nova informação em função das particularidades desse novo estímulo. Ela não tem noção, ninguém nunca me apresentou isso. Então, agora teve uma mudança dessa assimilação, teve um novo estímulo, vamos dizer assim. Então, isso foi uma acomodação, mudança no esquema e na assimilação. Diante desse impasse, restam apenas duas saídas. Isso foi Nietzsche que diz: criar um novo esquema ou modificar um esquema existente. Ambas as ações resultam em mudança na estrutura cognitiva. Tanto faz eu chegar para ela e falar, olha só, cria um novo esquema. Isso aqui é um cavalo. Eu estou criando um novo esquema. Então, ela já tem dois esquemas. Então, ela já tem um esquema cachorro, ela consegue mentalizar e ver o que é um cachorro, e ela agora já tem um esquema cavalo. Então, a Nietzsche ela fala, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso ou criar um novo esquema, ou modificar o esquema existente. Em ambas partes, para Piaget, vai ocorrer a evolução cognitiva. Ocorre a acomodação, a criança ela pode tentar assimilar o estímulo novamente e, uma vez modificada a estrutura cognitiva, e estímulo é prontamente assimilado. Entendeu, gente? Então, essa acomodação explica o desenvolvimento, uma mudança qualitativa. E a assimilação explica o crescimento, a mudança quantitativa. Quantos esquemas já me fez? Já tenho? Quantos esquemas eu estou aprendendo? Opa, eu consigo assimilar isso. Eu consigo? Então, isso é o meu desenvolvimento quantitativo. Quantos? Eu consigo entender isso aí. Opa, de forma qualitativa. Esse é o meu desenvolvimento qualitativo. Juntos, eles explicam essa adaptação intelectual e o desenvolvimento das estruturas cognitivas. Piaget, quando ele expõe as ideias da assimilação e da acomodação, no entanto, ele deixa claro que, da mesma forma como não há assimilação sem acomodação, também não há acomodação sem assimilação. Não tem como, né? Essa declaração de Piaget significa
que no meio não provoca simplesmente o registro das impressões ou a formatação das cópias, mas desencadeia ajustamentos ativos. Não existe, segundo Piaget, a acomodação sem a assimilação. Assim também não existe a assimilação sem acomodação. Você só vai entender alguma coisa se você tiver esquemas. E quando você tem os seus esquemas, você vai lá buscar. Opa, eu sei isso, eu sei aquilo. Isso é isso? Houve essa mudança de esquema. Não, isso é aquilo. Você acomodou, mudei o esquema, então é a acomodação. Mudei a assimilação, então é a acomodação. E assim, como diz Piaget, começa o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento cognitivo. Procurando elucidar essas declarações, quando se fala que não existe assimilação sem a acomodação, significa que a assimilação de um novo dado percentual, motor, conceitual, se dará primeiramente em esquemas já existentes. Aquilo que você já tem acomodado na sua mente. Acomodados em fases anteriores. E quando se fala que não existe acomodação sem assimilação, o que significa isso? Vai significar um dado perceptual, motor ou conceitual, que é acomodado perante a sua assimilação no sistema cognitivo existente. Nesse contexto, Piaget ele fala de acomodação de esquemas e de assimilação.